Queridos, se tem uma coisa que nós não temos dúvida ao examinarmos as Escrituras Sagradas, é que Deus tem desígnios para a nossa vida, Deus tem planos sobre a nossa vida, Deus tem expectativas sobre a nossa vida, Deus tem portas sobre a nossa vida, Deus tem realizações para a nossa vida. E quando a gente se enquadra nisso, quando a gente se foca nisso, quando a gente descobre isso, quando a gente se conecta com isso, então a gente consegue experimentar aquela questão não de uma vida sem problemas, não é isso, mas uma vida realizada, não uma vida sem lutas, não uma vida que não tem nenhuma lágrima, não, a gente tem lágrimas, a gente tem lutas, mas assim, sabe uma vida que você sente que você está no lugar que deveria, e fazendo o que deveria, e interagindo com as pessoas da maneira que deveria? Às vezes eu choro, às vezes eu tenho raiva, mas uma coisa em nenhum momento eu tenho, a dúvida de que estou fazendo o que fui chamado para fazer, a dúvida sobre ser pastor. Eu não deixaria de ser pastor para ser mais nada na vida, mais nada. Uma vez perguntaram, você não pensa ser deputado, senador? Eu falei, rapaz, eu vou cair de nível, você está doido? Sou pastor, Então, gente, isso é muito claro, isso é muito nítido para mim, não que eu não tenha dificuldades, lutas, como você também tem, mas a certeza de estar onde Deus quer que eu esteja. Isto é um fato. Agora tem um problema. Qual é o problema? Que nós somos falhos, não somos falhos? Nós somos limitados, a gente não entende coisa que tinha que entender, a gente distorce o que não podia distorcer, a gente complica o que não era para complicar. E aí, o que surge de dúvida é, se eu sou imperfeito, se eu sou pecador, como é que ficam os desígnios de Deus na minha vida? Como é que ficam os planos de Deus na minha vida? Deus vai abortar os planos dele na minha vida? Deus vai ignorar a minha vida? Deus vai deixar de lado o que ele tinha planejado para mim? Deus vai rejeitar o que ele tinha estabelecido para que eu vivesse desse mundo? Essa é uma boa pergunta, e eu quero responder essa pergunta hoje. Por isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 23, você sabe que nós estamos estudando cada dia um pouco do livro de Atos, na perspectiva do Espírito Santo, e hoje nós estamos no capítulo 23, Atos capítulo 23, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, diz assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus,
e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas estas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo estava no pátio do templo e estava sendo espancado. Por quê? Porque os judeus viam Paulo como um inimigo do judaísmo. Na verdade, Paulo não era. O judaísmo afirmava que viria um Messias, e Paulo disse: ele veio, só que o Messias é Jesus. Os judeus esperavam um Messias, um líder de governo, um líder militar. E Paulo vai dizer: olha, ele veio, mas ele não é líder militar, ele é um líder espiritual. Ele não veio para mudar instituições, ele veio para mudar os corações. Ele não veio para fazer o povo de Israel se tornar hegemonia mundial, ele veio para fazer o reino de Deus ser hegemonia mundial. E isso não agradou aos judeus, porque muita gente começou a ouvir e seguir Paulo. E agora, ele que já tinha sido massacrado, tinha sido violentado, ele agora é levado a um tribunal. Quem é o tribunal? É o Sinédrio. Quem é o Sinédrio? O Sinédrio é a corte religiosa que define tudo sobre o judaísmo. A gente precisa entender que a Palestina estava sob o jugo do Império Romano. O Império Romano dominava aquela região, mas o povo hebreu tinha um outro governo. Dentro do Império Romano, que eles tinham que se submeter, porque houve uma invasão romana, uma liderança romana pelas armas, eles se submetiam dentro desse Império Romano às leis do judaísmo. E quem definia isso? O Sinédrio, a corte máxima. E o Paulo é levado para a corte máxima. E quando ele vai lá argumentar com o Sinédrio, não deu coisa boa não. A conversa esquentou. E o comandante que levou Paulo até lá, ele tem que tirar Paulo rapidamente, com medo do Paulo ser despedaçado. O Paulo não conseguiu convencer o Sinédrio de que ele estava no caminho de Deus. Mas depois que ele sai de lá, já chateado, porque a coisa não foi boa, Deus aparece para ele e fala com ele: Paulo, fica firme, tenha coragem, deu ruim o negócio aí, mas eu vou pegar todo esse ambiente ruim e eu vou te levar para o meu propósito, e o meu propósito é te levar para Roma, porque aquilo que você está testemunhando sobre mim em Jerusalém, eu quero que você fale na sede do Império Romano. Eu quero que escoe por todo o Império Romano a sua fala, a sua pregação. O Império Romano, ele construiu estradas, ele facilitou a distribuição de informação pelo mundo. E a unidade da língua grega, nesse período, facilitou a comunicação. Então tudo estava favorável agora para o evangelho chegar por todo o mundo, por causa da linguagem oficial, que era o grego, e por causa da facilitação de vias que eram construídas pelo Império Romano.
Então, se em Roma Paulo prega, sai dali para o mundo inteiro. E é isso que Deus estava planejando para a vida de Paulo. Aí, queridos, a gente vê que algumas coisas não foram muito boas naquele momento, mas mesmo assim, Deus declarou que tinha um propósito que continuava na vida de Paulo. O que a gente tem que entender aqui? Nós precisamos entender que há erros na nossa vida, porque nós damos lugar à carne. Há erros que são por causa de adultério, de mentira, de falsidade, de hipocrisia, de ostentação, de corrupção, de fornicação, de sexualidade distorcida. Há pecados que estão instalados na nossa vida, porque a gente permitiu que essas coisas fizessem parte do nosso dia a dia. Prostituição, pornografia, linguagem ruim, palavrões, bebedeiras. São pecados instalados. Esses pecados instalados realmente vão inibir os propósitos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Deus não pode usar vaso sujo. Ele disse que nós temos que ser vaso para a honra. O vaso era um instrumento que era usado para tudo na casa. Você armazenava alimento no vaso, você carregava água no vaso, você adornava a casa, botava plantas dentro do vaso. O vaso era um instrumento fundamental para armazenar, para empoderar tudo na casa. Mas ele diz, vaso quebrado, vaso sujo, não presta. Quando a gente lê no Salmo 27, versículo 4, a gente lê assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista diz, uma coisa eu vou pedir ao Senhor e vou buscar todo dia, que eu possa ter pureza, que eu possa ter convivência com Ele, que eu possa ter intimidade com Ele, que eu possa ter relacionamento com Ele. Gente, nós estamos falando aqui que pecado instalado atrapalha o propósito de Deus na vida da gente. Agora nós temos que entender que há erros que não são pecados instalados. Há erros que não são porque a gente se entregou à carne, mas por nossa incapacidade de perceber o que o Espírito Santo está querendo, por nossa humanidade. Há momentos em que a gente fala o que não devia falar. Por exemplo, você está dirigindo um carro, de repente toma aquela fechada. O que tu pensa? Aleluia, glória a Deus, um enviado de Jesus. Sim. Quando você vê uma pessoa que violentou a criança, sensação é, coitado, é uma vítima da sociedade. Quando você está numa fila, e só falta 3 pessoas na sua frente, de repente chegam 8 pessoas, e quem está logo na tua frente, conhece a turma, e os 8 entram na tua frente. Qual é a sensação que dá? Aleluia, olha aí, quanta gente que se ama, quanta gente boa, olha aí, é isso que acontece? Não, por quê? Porque você é humano, e quando você é agredido de alguma maneira, quando um direito seu é tirado, quando alguém te machuca, quando alguém te fere, você é humano, você reage com humanidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais domínio próprio você tem, mais equilíbrio você tem, mais de Deus você tem, é fato, mas você continua sendo humano. E quando isto acontece, eu queria te dizer que nesse momento, a gente precisa entender, será que Deus vai prejudicar os planos dele, porque eu revelei em algum momento a minha humanidade?
Tem gente na igreja que está confundindo pecado instalado com humanidade revelada. Tem gente na igreja que está desistindo de ser um líder de célula, de ser uma bênção na igreja, por quê? Porque um dia alguém fala assim para ele: você é líder de célula, e falou assim no futebol. Nossa, você é líder de mulheres, hein? E na hora do trânsito, falou isso quando tomou fechada. Eu não estou dizendo que você pode continuar falando e fazendo coisas erradas quando você é pressionado, quando uma coisa ruim acontece. Só estou dizendo que essas coisas que não são pecados instalados, muitas vezes você está supervalorizando e deteriorando o plano de Deus na sua vida, e não percebendo que essas coisas não podem atrapalhar o que Deus tem para você. Você precisa entender um plano maior. Por isso, hoje, eu quero perguntar como o Espírito Santo encara os nossos erros do dia a dia. O que nós podemos afirmar em relação à nossa humanidade? Primeiro, nem as pessoas mais espirituais deixarão de cometer erros. Portanto, olhe para Jesus. Nem as pessoas mais espirituais vão ficar isentos de erros, querido. Uma coisa é pecado instalado, outra coisa é erro da humanidade, erro da sua fragilidade natural, que você tem que melhorar cada dia, mas que ainda tem coisa para ser resolvida. Quem que errou nesse texto aqui que a gente acabou de ler? Quem errou? Paulo. Quando a gente fala de Paulo, a gente só fala do campeão mundial. Quando fala do Paulo, a gente só fala que o cara é isso, que o cara é aquilo, que ele prega, que a multidão se converte, que ele ressuscita morto, que ele faz isso. Mas o Paulo aqui pisou na bola. Pelo menos 3 vezes. Primeiro erro do Paulo: ele vira para o sinédrio, a corte máxima religiosa, e fala assim: irmãos, tomou um soco na boca, porque o tratamento para a corte religiosa é autoridades do povo e anciãos de Israel. Era assim que todos deveriam se dirigir à suprema corte religiosa. Mas ele fala irmãos. Por que ele falou irmãos? Talvez porque, como ele foi membro do Sinédrio 20 anos atrás, ele acha que é uma forma de se nivelar com a galera. Ou talvez ele falou irmãos para quebrar o gelo e de alguma maneira se comunicar mais de perto com as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa: deu errado. Deu errado demais. E quando ele acabou de falar, o sumo sacerdote falou: dá na cara dele, Paulo. E quando deram na cara do Paulo, o Paulo falou: ô Jesus, muito obrigado por essa revelação, toma minha outra face. O que o Paulo falou? Ele é humano, gente, ele é humano. Olha o que ele falou: então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí assentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Queridos, segundo erro do Paulo, xingou o sumo sacerdote. Fala aí, ô parede branqueada, sabe o que quer dizer isso? Quando a parede está suja, aí tu dá uma mãozinha de tinta, só para tampar a sujeira. Ele chamou o sumo sacerdote de hipócrita. Fala aí, ô palhaço fingido. Aí, está querendo me julgar pela lei, me manda me bater porque eu falei a verdade. Quem é você, o sepulcro caiado? Sabe o que é sepulcro caiado? Aquele túmulo bonitão, por dentro carne podre. Ele chama o sumo sacerdote de fingido, de hipócrita. Ele tinha razão, o cara realmente era, estava certo, mas só não podia falar isso. Tem hora, amigo, que você tem que não falar a verdade. Tem hora que você não vai falar mentira, mas tem que saber a hora de falar as coisas e com quem falar.
Prova disso, que aí, no versículo 4, o cara fala com Paulo. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Olha a resposta do Paulo, versículo 5. Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. O Paulo fala: foi mal. Se ele falou foi mal, é porque ele viu que ele foi mal. Ele pisou na bola. O Paulo também erra. Glória a Deus. Que alívio. Que alívio saber que até o Paulo errou. Por que ele não reconheceu o sumo sacerdote? Algumas possibilidades. Primeiro, porque Paulo estava com um problema de visão. Isso fica claro em algumas cartas dele. Segundo motivo, é porque talvez essa reunião foi uma reunião muito rápida, emergencial, e o sumo sacerdote não estava com suas roupas características e nem sentado na sua posição característica. Uma outra possibilidade é que Paulo já está 20 anos fora do Sinédrio e ele realmente não conhecia o novo sumo sacerdote. Mas quando alguém disse: cara, você chamou de hipócrita o sumo sacerdote, ele falou: foi mal, eu não sabia que era. Segundo o erro do Paulo. Mas ainda tem um terceiro erro do Paulo. É muito erro ainda, até o Paulo, hein? Olha só o que diz o texto. No versículo 6 diz assim: então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. No sinédrio tinha duas linhas teológicas mais importantes: os fariseus, que acreditavam na ressurreição dos mortos, e a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar dentre os mortos, para viver a vida eterna ou a morte eterna. E tinha os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam em anjos, ou seja, tinha algumas divergências doutrinárias. O que o Paulo faz? Vou botar os caras em crise, vou botar um povo aqui para me defender. Ele fala assim: eu estou aqui porque eu creio na ressurreição dos mortos. Aí os fariseus: que isso, pô, ele tem direito de acreditar nisso. É o saduceu, tem que morrer esse miserável. Aí o fariseu: não, de repente foi um anjo que falou com ele, e por isso que ele está defendendo certas coisas. Aí o saduceu: anjo não existe, só se foi o demônio que falou com ele. E o pau começa a quebrar, e eles começam a brigar entre eles. A estratégia do Paulo de ter metade da corte a favor dele não deu certo, que os caras ficaram tão irados um com o outro, que ninguém está preocupado em defender o Paulo. Agora eles querem se destruir, a ponto do comandante falar: deixa eu tirar o Paulo daqui, antes que eles despedacem o Paulo. 3 erros aconteceram, querido. 3 erros aconteceram. Um homem de Deus também pode errar. Uma coisa é o Josué Valando de Oliveira Júnior, ele tem um pecado instalado, aí complica. Porque como vai pastorear com pecado instalado? Como que não vai ter vergonha na cara de ter pecado instalado? Outra coisa é o Josué ter humanidade, não gostar de uma atitude, falar uma coisa numa hora, não perceber uma coisa, não valorizar uma coisa. Humanidade. Por isso que a gente tem que sempre olhar para quem? Para Jesus. Lembra quando Jefité, ele estava indo para uma batalha, ele faz um voto: Senhor, se eu vencer a batalha, a primeira coisa viva que vier na minha direção, quando eu voltar para casa, eu vou matar. Quem que veio na direção dele? A filha do miserável. Quem pediu para ele fazer esse voto? Ninguém. É o cara querendo ser mais santo do que a santidade, é o cara querendo ser mais puro do que a pureza, é o cara querendo ser mais consagrado do que a consagração, é o cara querendo aparecer. Venceu, a filha dele aparece, e aí? Lembra quando Moisés
Ele recebeu uma ordem no Êxodo para ele bater na rocha, ele bateu, a água saiu. Depois, em Números, ele recebe uma ordem para falar com a rocha. O que ele faz? Ele bate, porque ele estava com raiva. O que Deus falou para ele? Você não vai entrar na terra prometida não, miserável. Aí você fala assim, nossa, o cara era uma bênção, por causa de uma falha, aí Deus pega tão pesado. Ei, a quem mais é dado, mais será cobrado. Deus falava com ele face a face, amigo. Teve um episódio em que ele estava na montanha, a fumaça de glória de Deus tomou a montanha, ninguém podia subir a montanha senão morreria, só Moisés e Deus na montanha conversando. Um cara desse não pode pisar na bola não, amigo. E eu tenho um aviso para você, você não pode mais pisar na bola, porque o que Deus tem feito pela tua vida é muita coisa, você já está passando da conta já. Você já está passando do limite já, porque Deus está te dando muitas promessas, Deus te colocou num lugar muito, muito abençoado, você tem visto a mão de Deus nesse lugar o tempo inteiro, é igreja aberta, é milagre acontecendo, é creche aberta, é gente transformada, cursos de família, a gente faz 1.800 pessoas, passam cada 6 meses pelos nossos cursos de família, gente sendo transformada a rodo aqui, e você ainda brincando de ser cristão, esquece, já deu. A quem mais é dado, mais será cobrado. Ah, mas eu não concordo, continua aí com teus mimimi, porque tu vai ver onde tu vai parar. Vai perder a vocação de Deus na tua vida, vai perder a bênção de Deus na tua vida. Por quê? Porque você está recebendo muita bênção para ficar se detendo em detalhe. Ah, porque não gostei do que o pastor Josué falou agora, pronto, foi agora, pronto, então tá, o Paulo errou, eu errei agora, então tá bom, então você me perdoa. Agora, você perder tua bênção, porque você não gostou de uma coisa, gente, pelo amor de Deus. Você lembra quando João Marcos, que era sobrinho do Barnabé, foi na viagem missionária com Paulo e Barnabé? O início da viagem missionária, coisa linda, depois a viagem começou a ficar apertada, a pressão começou a ficar maior, as ameaças de morte ficaram maiores. O que ele fez? Meteu o pé, foi embora. Escutou Paulo? Não. Escutou Barnabé? Escutou ninguém, foi embora, homem de Deus, mas falhou, não aguentou a pressão. Depois ele se arrepende, depois ele se volta para Deus, depois ele até escreve o Evangelho de Marcos. Deus permite que ele seja um escritor da Escritura Sagrada, mas teve um momento que ele pisou na bola. O que falar de Pedro? Pedro estava numa mesa lá, comendo a pizza lá, pá, com os gentios, trocando ideia, pá, tomando lá um suco de acerola. De repente, chegaram alguns judeus mais ortodoxos. Aí o Pedro foi, gente, vou precisar ir no banheiro, para não ser visto com os gentios, com medo de o perseguirem. O Paulo viu, nossa, chamou o Pedro lá, na responsabilidade, amigo, falou: agora tu abandonou os gentios ali, porque chegaram aí os radicais, você não vai assumir que você tem amizade, você tem apreço por eles não? Chamou a atenção dele. Gente, não tem quem não possa cometer erros, mas você não pode deixar que os seus erros, da sua humanidade, da sua fragilidade, não de pecado instalado, está entendendo a diferença? Você não pode deixar a sua humanidade, os seus erros, impedirem você de acreditar que Deus tem um desígnio para você, um plano para você, um propósito para você, que vai usar você para coisa grandiosa. Você não pode perder a visão disso. Ah, pastor, então é meu jeito, eu vou. Não estou dizendo que você tem que aceitar o seu jeito, você tem que tratar e melhorar o seu jeito. Você só não pode aceitar aquela conversa assim: olha aí, ó, ainda diz que é crente, pronto. Você desanima de tudo, porque eu ouvi uma frase dessa. E tem
Tem mãe que é muito sábia. A criança faz uma coisa assim errada, ela fala assim para a criança: olha, vou falar com o pastor Josué, hein? A criança fica pensando o quê? Nossa, o pastor, meu Deus do céu, é o fulminador do futuro. Não, sério mesmo, cara. Você bota a criança contra mim. Tem mulher que o marido, ele é líder de célula. Aí, ele é líder de célula, mas, de vez em quando, ele é um pouco agressivo na forma de falar, precisa melhorar nisso. Tá, tudo bem que tem melhor. Aí, o que a mulher faz? Quero ver tua cara de pau para liderar a célula terça-feira. O que o cara tinha de bom, que era tentar fazer a obra de Deus, que poderia ajudar ele a ter mais responsabilidade de melhorar, o que é a bênção, o que é a sabedoria humana fez? Falou para ele o seguinte, ó: vai lá no supervisor, não vou mais liderar a célula não, estou com os problemas pessoais aí, não vou poder não. Agora é que ele se desconectou mesmo. Agora é que ele se entregou mesmo. Quem está entendendo? E quem foi que empurrou ele para isso? A lindeza, a abençoada, que também é humana, que também pode ter falado de uma maneira impensada. Perfeito? Ele tem a sua humanidade e ela também na humanidade falou que não deveria. Beleza, vamos zerar a parada, todo mundo errou, vamos pedir perdão a todo mundo e vamos começar de novo. Simples assim. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Agora tem pessoas que têm ostentação instalada, tem vaidade instalada, tem hipocrisia instalada, tem ódio instalado, tem perseguição aos outros instalado, tem raiva instalada, tem ciúme instalado, e aí não, essas coisas têm que ser desinstaladas. Segundo lugar, que a gente aprende sobre a nossa humanidade, que apesar de nossos erros, Deus cuida de nós que o amamos. Apesar dos nossos erros, o papai chegou. Já viu quando chega assim, tem uns cachorrinhos na porta, já viu esse meme? Aí a vozinha fala assim: o papai chegou, e os cachorrinhos ficam doidinhos porque chegou a pessoa na casa. Pois é, apesar dos nossos erros, o papai sempre chega. Papai gosta da gente demais, ele nos ama. Dá uma olhada no que aconteceu. O pessoal do Sinédrio queria matar o Paulo. Aí, a partir do versículo 12, eles montam um plano. Nós vamos pedir ao comandante para trazer o Paulo aqui para uma segunda reunião no Sinédrio, para a gente perguntar algumas coisas para ele. Mas quando ele chegar aqui, nós vamos matar ele na hora. E nós vamos ficar sem comer e sem beber, até a gente matar ele. Nós vamos ficar sem comer e sem beber, nós vamos fazer um jejum pela morte dele. Olha o nível que chegou. Os caras estão obcecados, mas quando eles estão planejando matar, quem passa perto dos caras que começa a falar mais alto? O sobrinho do Paulo. O sobrinho do Paulo passa, ouve, começa a dar um migué. Opa, que nem você, minha irmã, quando fica no celular, teu marido está conversando ali, tu fica no celular assim, ó. Está só ouvindo lá. O menino ficou no celular e só ouvindo tudo. Ele sai dali e vai lá na prisão. Chega lá e fala: tio, os caras vão te matar. Os caras estão obcecados. Tio, eles não querem te matar não, eles querem te desintegrar. Eles estão tomados de ódio por você.
Aí o Paulo fala assim: você tem que contar isso para o centurião, é o chefe de 100 soldados. Aí ele vira para o soldado, o Paulo, e fala: aqui, leva esse menino lá no centurião para mim. O soldado leva, chega lá e fala: ó, os caras, é uma armadilha, eles vão matar o Paulo de qualquer maneira. Aí o centurião reúne centenas de soldados, ele monta o maior esquema só para salvar o Paulo. E eles saem de madrugada de Jerusalém, e Paulo é levado para Cesareia, onde ele vai se encontrar com Félix. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que o menino ouvir foi o cuidado de Deus. Ele conseguir falar com o tio dele, podia ser proibido, foi o cuidado de Deus. O soldado ouviu Paulo, foi o cuidado de Deus. O soldado atendeu o pedido do Paulo e permitir que o menino falasse com o centurião, foi o cuidado de Deus. O centurião acreditar, foi o cuidado de Deus. E o centurião mover um grupamento, é custo isso, gente, é muito dinheiro. Ele botou um monte de soldados e cavalos, ele investiu esse dinheirão para salvar a vida do Paulo, é o cuidado de Deus. Meus amados irmãos, quando eu enfrentei o câncer, ano passado, eu percebi que, na hora que você perde o controle das coisas, você vive por um milagre. Eu percebi que, quando você perde o controle das coisas, seu talento, seu dinheiro, seus dons, seu plano de saúde, suas conexões, seus contatos, suas amizades, nada disso vai de nada, porque apesar de tudo isso que você tem, que pode até ajudar, mas não resolve. Você vai para uma mesa cirúrgica, que você pode perder o seu rim, ou você pode perder sua vida. E eu descobri que é quando eu perco o controle e eu preciso de um milagre, que a minha melhor versão aparece. Durante aquele período que eu vivia por um milagre, gente, nem pecar você consegue. Você perdoa todo mundo, você não quer pensar mal de ninguém, você não consegue conversa ruim nenhuma. A espera de um milagre, a dependência de um milagre, a necessidade de um milagre, faz você revelar a sua melhor versão, a versão da dependência de Deus, e não do controle das coisas por você mesmo. E eu descobri ali, que quando eu dependi de Deus, e eu não tinha como resolver o problema, e eu estava numa mesa de cirurgia que eu não queria estar, não era para fazer um abdômen trincado, não era para melhorar alguma coisa na estética, não, era para salvar a vida. Ali eu descobri que Deus cuida de mim, que Deus está no controle, que Deus é bom. Meus amados irmãos, as pessoas perguntam por que Deus permite a luta, se Ele vai agir para resolver. A resposta é que Deus permite os testes, para você aferir quem você é diante dEle, e para você perceber o quanto você ainda precisa depender dEle. Ele vai resolver, Ele está no controle, mas Ele quer saber como vai ser a tua fé durante o processo. Ele quer saber a tua postura para lutar por uma vida feliz, para lutar por uma vida melhor, para lutar contra o mal que se afligiu sobre a tua vida, para lutar e confiar que Ele está no controle. Apesar da tua humanidade, Ele cuida dos que o amam. Terceiro e último lugar, o que eu posso afirmar sobre a nossa humanidade, que apesar dos nossos erros, Deus sustenta planos em nossas vidas. Gente, o Senhor queria que Paulo testemunhasse a fé em Roma. No versículo 11 ele diz: Paulo,
Coragem, cara. Deu ruim aí na reunião do Sinédrio, né? Você falou besteira, cara. Os caras estão tudo com raiva de você, os caras querem acabar com você, mas eu vou usar essa raiva toda para tirar você daí, levar você para Cesareia, depois vou te levar para Roma, porque é lá que eu quero cumprir um propósito na tua vida. Às vezes o momento é difícil, o momento é de luta, o momento é complicado, e você fala, por que Deus permitiu? Ei, Ele só está gerando um desconforto no ninho para você voar para a vontade dEle. Ele só está esperando que você entenda que esse lugar que você trabalha não é mais o teu lugar, que esse lugar onde você vive não é mais o teu lugar, que esse tipo de convivência que você tem não é mais a convivência que Ele quer para você, que Ele tem alvos maiores, planos maiores, mas que você não estava entendendo isso, e você se deixou enganar por conversa fiada, de gente que não tem compromisso com a tua saúde emocional e espiritual. E Deus agora está gerando em você uma nova perspectiva, uma nova visão, e dizendo, ei, eu tenho algo maior para você. Seja humilde para reconhecer que você falou besteira diante do Sinédrio da vida. Mas eu não desisto de você porque você falou uma besteira, Paulo. Eu te levo para Roma, eu vou te levar para lá, porque eu continuo contando com você. Ei, Deus manda te dizer que Ele continua contando com você. Pastor, mas eu pisei na bola, eu tinha até pecado instalado. Deus continua contando com você. Desinstala o pecado. Pastor, mas eu tenho umas fragilidades na minha vida. Tem que tratar, às vezes com terapeuta, às vezes com psicólogo, às vezes com remédio, tem que tratar, mas aqui, talvez com discipulado, tem que tratar, mas aqui, Ele não desistiu, Ele ainda conta com você. Lembra quando Abraão chegou em Gerar? A mulher do Abraão, a Sara, era uma senhora, mas pensa numa mulher bonita. O rei de Gerar, Abimeleque, viu Sara, olhou e falou, rapaz, nossa, que aviãozinho, que chuchu. Ele vira para Abraão e fala, quem é essa mulher aí? O Abraão treme e fala, nossa, ele está querendo a minha mulher. O que o Abraão fala? É minha irmã. Abraão, gente, Abraão, hein? Que papelão, hein, Abraão? É minha irmã. O Abimeleque falou, tua irmã? Pois é, nós somos cunhados. Pega a Sara e leva para o palácio. Mas ele não consumou ainda o casamento, ele não se deitou com Sara. Deus aparece para o Abimeleque e fala, o rei Abimeleque, você quer problema, você vai ter. Como assim? Irmão, eu tenho um plano na vida dessa mulher, um plano na vida daquele homem lá. Eu vou começar através dele, um povo, o povo hebreu. E esse povo hebreu, desse povo vai surgir um rei chamado Davi. E da linhagem de Davi, vai ter profecia de que da linhagem de Davi vai nascer Jesus o Messias. Ele vai ser o Salvador do mundo, ele vai mudar os corações, ele vai restaurar as vidas, ele vai abençoar as pessoas, ele vai curar os enfermos, ele vai fazer coisas incríveis. Você não atrapalha meu plano não, miserável. Você não atrapalha meu plano não. O Abimeleque acorda, vai lá no Abraão e fala, cara, ela é tua irmã ou ela é tua mulher? É minha mulher. Tremendo Abraão, pô, Abraão, que papelão, Abraão. O Abimeleque fala assim, cara, você ia botar um povo inteiro para ser amaldiçoado por causa da sua covardia. Misericórdia, pega a tua mulher e leva. Misericórdia, porque eu que nem sou um cristão, que nem sou um servo de Deus, tive uma revelação de Deus para chamar a tua atenção, seu sem vergonha. A pior coisa do mundo é quando o ímpio chama a atenção do justo. A pior coisa do mundo é quando um ímpio fala assim, mas tu não fala que é da igreja, cara? Nossa, que vergonha. Nossa. Ô meu irmão, o que tu está aprendendo lá naquela igreja lá? Nossa. Hein? Dá vontade de sumir, sim ou não? Nossa, teu pastor é dos bons, hein? Nossa! Ainda cai na minha conta.
Nossa, com essa raiva toda que você está, o ambiente lá é do amor. O cara zoa a igreja, cara, o cara ri da gente, por quê? Porque você dá mole, mas eu tenho uma boa notícia, apesar dos mole que a gente dá, Deus sustenta os planos dele na nossa vida. Eu vim te dizer que Deus não quer que você viva no pecado, mas que Ele entende a tua humanidade, e que Ele está disposto a perdoar a tua iniquidade, para fazer de você um caminho de felicidade. Se eu conseguir repetir essa frase de novo, eu ia até pedir para a Nádia anotar. Deus continua contando com você, desde que você desinstale o pecado que está instalado, desde que você reconheça que é uma humanidade, por isso você precisa melhorar cada dia, e por isso você precisa ser ensinável para aceitar que puxe a sua orelha, quando você está errado. Quem você acha que é, que você não erra? E você precisa então se voltar para Deus, pedindo: Deus, cumpre na minha vida, apesar da minha humanidade, todo o propósito lindo, abençoador, incrível, inacreditável que o Senhor tem para mim. Nunca deixe o teu passado de pecado dominar o projeto que Deus tem para o teu futuro. Nunca deixe a iniquidade de outrora ser responsável por você não ver o raiar de Deus na aurora. Nunca deixe Deus fora de um projeto com você, porque Ele não desistiu de você. Se alguém está desistindo, é você. É você. Deus não desiste. Deus continua dizendo: olha, Paulo, vou te levar para Roma, anuncia para os 4 cantos da terra, a partir da capital do Império Romano, que eu sou o Senhor, que eu amo o meu povo, que eu entendo suas imperfeições, eu os aperfeiçoo, e eu os uso para o louvor da minha glória.